A partir do momento em que o primeiro casal se juntou e se deitou, o sexo começou a influenciar a história, tal como a história começou a configurar e a definir o sexo. Sabemos como viveram as civilizações passadas, como o idolatraram, lutaram e morreram. Mas a questão mais intrigante permanece: como é que se amaram? O sexo no mundo antigo. A guerra, a religião e a luta pela sobrevivência têm sido ameaças comuns, onde se destaca esta força poderosa e mal compreendida, mas tão forte, que tem provocado grandes batalhas e íntimas paixões. O sexo. Se quiser saber o que significa o sexo, basta olhar para a história. Através do passado, perceberá o que acontece nos dias de hoje. As primeiras descrições escritas sobre sexo não apareceram nas paredes das casas de banho da Idade da Pedra, mas nas figuras de barro da civilização antiga da Mesopotâmia, que se desenvolveu em 3200 anos antes de Cristo. Localizada na região do Ocidente Próximo, conhecida como crescentemente produtiva, a Mesopotâmia era uma terra de contrastes, barbaridades, sabedoria e exotismo. Talvez não saibamos a data precisa da pré-história em que teve início a Guerra dos Sexos. Mas uma coisa é certa: na vida mesopotâmica, o amor e o sexo não foram criados igualmente. Era uma sociedade claramente patriarcal, um sistema onde a mulher era subserviente ao homem. Não se esperava que o homem fosse totalmente fiel à mulher. Eles tinham acesso aos favores sexuais das escravas caseiras e podiam visitar prostitutas sem qualquer embaraço. Na Mesopotâmia, o sexo marital não era uma questão moral, era uma simples combinação unilateral. De certa forma, a mulher e o seu corpo em particular, assim como a sua capacidade reprodutora, eram propriedade do homem. O adultério era considerado uma ofensa ao marido, pois privá-lo-ia da exclusividade sexual em relação à sua mulher, sendo, portanto, considerado crime. Há um caso interessante que se passou em 1600 a.C., em que o marido apanhou a sua mulher com outro homem na cama, à qual os amarrou. Assim os levou à presença dos juízes. A mulher tinha uma espécie de piercing espetado no nariz. Hoje, as mulheres fazem isso de livre vontade. Mas naquele tempo, isso era uma forma de mutilação considerada humilhante. Nem todo o sexo extramarital era proibido. De facto, o rei até tinha uma cláusula de performance no seu contrato. Pensamos que entre 2100 e 1600 a.C. era uma obrigação o rei praticar relações sexuais regularmente com uma sacerdotisa ou com qualquer outra mulher que representasse a deusa Ishtar, ou Inanna, como era conhecida pelos sumérios. Isto acontecia particularmente como um sinal para assegurar um ano e um reinado de sucesso para o rei, não só em termos de fertilidade, como nas batalhas e em outras áreas também. As sacerdotisas do templo, ou prostitutas, simbolizavam a crença mesopotâmica na forte e natural cura do sexo.
Esta medicina alternativa era usada com grande sucesso por Gilgamesh, um mito épico sumeriano. Nesta história, o herói Gilgamesh tinha que dominar Enkidu, que era uma criatura de gar grotesco. Sem entrar em combate com o adversário, Gilgamesh achou que a carne era uma arma mais poderosa do que a espada. Gilgamesh decidiu que a melhor maneira de capturar este homem selvagem seria mandar uma prostituta de Uruk que o seduziria, o que de facto aconteceu num episódio bastante sensual. Eles praticaram relações sexuais durante, penso eu, 6 dias e 7 noites. Em resultado desta longa e agitada semana, com esta companheira da Idade do Bronze, Enkidu tornou-se civilizado. O sexo regenerou a besta selvagem. O sexo não era um domínio somente constituído pelos reis, prostitutas e deuses míticos. Todos os mesopotâmios tinham desejo de paixão, do prazer e do romance. As mulheres queriam fazer os homens apaixonarem-se por elas e os homens queriam apaixonar-se pelas mulheres. Elas e eles compunham canções para se seduzirem mutuamente. Nestas canções existia o que eu penso terem sido as primeiras descrições do orgasmo feminino. Inanna falava do seu amante Dumuzi como se tratasse de um irmão, mas não no sentido de membro da mesma família. O meu irmão levou-me para a sua casa, deitou-me na sua cama, perfumada, com cheiro a mel, e entre beijos ardentes, fê-lo 50 vezes. Eu, meio atordoada, abraçava-o e puxava-o contra mim, enquanto ele colocava a mão nas minhas coxas. Assim, ali passei o tempo com o meu querido. Apesar de tal erotismo não ter sido esmagador, revelou, no entanto, o outro lado da sexualidade mesopotâmica. O sexo era certamente o significado da fertilidade e da procriação. Mais ainda, uma poderosa força de prazer. Uma força capaz de ajudar homens e mulheres a transcenderem os seus instintos básicos e a alcançar a cura espiritual. Os mesopotâmios não seriam os últimos a combinar os grandes poderes do espírito e da carne. As relações sexuais, o incesto e o romance no Nilo. Entre as tempestades de areia do implacável sol do deserto, os antigos egípcios apareceram há quase 5.000 anos. Tal como os mesopotâmios que os antecederam, eles acreditavam que a sexualidade e a espiritualidade estavam relacionadas. De facto, o caminho para a vida eterna tanto poderia ser encontrado num templo como num quarto. A sexualidade e a espiritualidade estavam presentes em quase todos os aspectos das crenças egípcias, tendo sido transmitidas desde a origem do universo. A humanidade foi criada através do ato de masturbação do rei Atum. Foi através desse ato que surgiu toda a humanidade. Nem a morte impedia a celebração de sexo dos egípcios. Para eles, a prática de relações sexuais com o morto era pelo menos simbolicamente uma parte importante do ciclo da vida, da fertilidade e do renascimento. Estas crenças foram inicialmente exemplificadas na história da deusa Ísis e do seu marido, o rei Osíris. De acordo com a lenda, Osíris foi desmembrado pelo seu diabólico irmão Sete, que espalhou essa parte do seu corpo por todo o Egito. Num gesto de insulto e injúria, Sete atirou o pênis de Osíris no rio Nilo, onde se diz que foi engolido por um peixe. Ísis conseguiu juntar as partes do membro do seu amado marido, juntando-as novamente através daquilo que é um dos símbolos da mumificação. Nestas cenas, vemos o mumificado Osíris com o seu falo erecto na cama, com a sua esposa Ísis, na forma de pássaro ou papagaio, a descer sobre ele no ato da fecundação.
Por isso, temos esta ideia atual de sensualidade e renascimento, de que através da morte podemos obter sensualidade. Estes encontros divinos não estavam reservados somente aos mortos. A maioria dos egípcios gostava de praticar sexo por divertimento, assim como para procriação. Havia uma espécie de conceito de liberdade e adolescência relacionado com a sexualidade e a sensualidade, como uma inconsequência adolescente da atual cultura. Sabemos que o romance estava patente no Antigo Egito. A nossa poesia refere-se à sensualidade das coxas, do pescoço e dos seios da mulher e compara com uma gatinha ou um pequeno ganso. Um desses poemas foi escrito por Sobnakat, de Necrópolis, que combinou as curiosas imagens de sedução e de animais para criar a sua própria visão de amor romântico. Que esperta é a irmã ao envolver-me com o seu nariz tão lindo. Ela conquistou-me com o seu olhar. Arrebatou-me com as suas curvas. Marcou-me profundamente. Tal erotismo pode ter sido modelo para os egípcios, mas suscitou a curiosidade do recatado historiador grego Heródoto quando ele visitou o Egito no século V a.C. Ele ficou chocado com a sensualidade egípcia e com a sua influência e o sexo em toda a sua cultura. Ele afirmou que um homem que estivesse a ficar cego e que precisasse da urina de uma virgem para curar a sua cegueira não conseguiria fazê-lo, pois seria impossível encontrar uma virgem em todo o país. Heródoto provavelmente exagerou, mas havia um fator verdadeiro na sua história. Havia muito poucas proibições acerca das práticas sexuais. De facto, não existia nenhuma palavra para identificar a palavra virgem no Antigo Egito. Apesar da abertura sexual dos egípcios, eles condenavam o ato de adultério, ou como lhe chamavam, o ato de ir para outra casa. O casamento era muito importante para os egípcios. O adultério ameaçava esta base fundamental da sociedade egípcia. A mulher adúltera era literalmente atirada aos cães ou queimada. O homem também era condenado, mas talvez somente à mutilação. Se um casal tivesse a sorte de evitar o perigo latente do adultério, concentrava as suas atenções no aspecto mais importante da cultura egípcia: a procriação. Uma das características da civilização egípcia era o conceito sobre a procriação de herdeiros. Ninguém seria bem-sucedido se não tivesse herdeiros que preservassem o seu nome e a sua cultura após a sua morte. Alguém que perpetuasse a sua memória. Mas como poderia uma mulher egípcia saber se iria dar à luz um herdeiro que era algo tão importante? Através de uma grande variedade de testes de gravidez feitos em casa. Havia várias receitas interessantes para revelar a gravidez da mulher. Na maioria delas, a mulher tinha que urinar em diferentes tipos de materiais. Ou então, colocavam uma cebola na vagina e, se ela conseguisse sentir o cheiro, sabiam se ela estava grávida ou não. Os egípcios tinham também muitos recursos quando se tratava de contraceção. Além de esponjas feitas de papiro, utilizavam vários ingredientes como, por exemplo, mel, duchos de leite azedo, plantas de acácia e até estrume de crocodilo. Penso que algumas das coisas que usavam seriam contraceptivos. Isto só pelo cheiro. Muito do que conhecemos hoje sobre a contraceção e da vida diária está preservado em papiro. Muitos estudiosos acreditam que estes registros do Antigo Egito representam 1 a 5% da população. A elite. É deste extrato mais alto da sociedade egípcia, que inclui os reis, rainhas e a realeza em geral, que retiramos algumas das mais interessantes histórias.
O rei Akhenaten, o enigmático líder da dinastia Amarna e sogro do rei Tut, era tido como um hermafrodita, por causa das suas descritivas curvas sexuais contidas nas pinturas da arte egípcia. O casamento entre irmãs e irmãos, pais e filhas dentro da família Akhnen suscitou rumores de que ele teria sido a inspiração original do Édipo de Sófocles. Heródoto, um historiador e colunista social do mundo antigo, contou a história de outro rei, o tirano Khufu, que juntou dinheiro para construir a pirâmide de Gizé, através da prostituição da própria filha. Ela decidiu construir uma pirâmide para si mesma. Heródoto afirmou que todas as vezes que ela saía com um cliente, o mandava trazer um tijolo. Assim, construiu a sua própria pirâmide, que, segundo Heródoto, é a segunda pirâmide de Gizé, que hoje conhecemos como Khafre ou Khefren. O último tijolo da pirâmide Khefren foi colocado em 2800 anos antes de Cristo. É do interior destes imensos monumentos que retiramos a maior parte do que sabemos acerca da sexualidade e da espiritualidade egípcias. Detalhadas e complexas pinturas adornam as superfícies destes túmulos para sempre. No entanto, talvez estas pinturas sobre a vida diária nem sempre tivessem um significado aparente. Uma das cenas mais comuns que implicavam algum tipo de atividade sexual ou a noção de renascimento no futuro são aquelas encontradas nas paredes que demonstram a morte no seu banco de papiro. Ele tinha um enorme arpão na mão e estava a espetar o peixe. Esta atividade era uma metáfora sexual. A palavra usada para descrever o ato de espetar com uma lança no Antigo Egito é shai. Uma palavra que está também relacionada com a essência da fecundação ou penetração e que pode significar inseminação. Os egípcios tinham também outros símbolos sexuais, tais como perucas, patos, gansos e até macacos. Nem toda a arte erótica estava relacionada com tais conceitos sobre a morte e o renascimento. Nem os antigos se livraram de brincadeiras mais atrevidas. Uma das cenas sexuais mais controversas no Antigo Egito passou-se num lugar chamado Groto Maroto, em Deir al-Bahri. Ela mostrava duas pessoas, uma atrás da outra, com a pessoa da frente curvada, obviamente a ser penetrada. Esta cena tem sido interpretada das mais diferentes maneiras. Os egípcios usavam esta pintura sexual como sátira. Por exemplo, numa construção, alguns dos trabalhadores estavam descontentes com o seu capataz. Então descreviam-no com um grande pénis, o que lhe atribuía um aspecto humorístico. O humor, a fertilidade, o erotismo e o sexo eram elementos importantes da sexualidade no Antigo Egito. Embora as suas práticas e crenças tenham-se originado há quase 5.000 anos atrás, a relação egípcia com o sexo e a espiritualidade alcançou um harmonioso equilíbrio entre os prazeres da carne e os anseios da alma. As grandes civilizações que seguiram levaram ao extremo esse equilíbrio. A Grécia clássica era uma sociedade individualista, onde o pensamento livre era fortemente encorajado, quer fosse em relação à filosofia, à religião ou ao sexo. Existe uma tendência para pensarmos nos gregos como um povo sexualmente livre. Eles não se preocupavam com o mesmo que nós nos preocupamos. A sua aceitação do sexo como uma parte natural da vida é algo que os torna possuidores de uma cultura simultaneamente atrativa e estrangeira. O comportamento libertino dos homens da elite grega estava espelhado nas atitudes do seu deus, Zeus, o Todo-Poderoso, que era um marido mulherengo e cujo apetite sexual abrangia deusas, mulheres mortas e até jovens rapazes.
Outras criaturas da mitologia grega foram caricaturadas pelos seus desejos carnais. Os indivíduos e os objetos eróticos representavam o aspecto animal do desejo sexual. Geralmente representavam a insaciabilidade e a constante perseguição. É como aqueles desenhos animados em que o coiote nunca consegue agarrar a sua presa, mas está sempre pronto a persegui-la. O amor romântico entre homens e mulheres não era o modelo da Grécia clássica. Os casamentos eram, na sua maioria, acordos económicos para garantir as gerações e as heranças. As mulheres gregas, que eram geralmente de 10 a 25 anos, mais novas que os maridos, estavam predestinadas à lida doméstica, à vida sentimental e pouco mais. Para os maridos, a Grécia Antiga era um mundo masculino. As casas gregas eram divididas em duas partes. Uma delas era onde ficava a sala de festas, ou simpósio, que era chamada de andron. Era o quarto onde o homem se divertia e fazia as suas orgias. Algumas mulheres tornavam-se dançarinas, tocavam música, eram acompanhantes sexuais, um misto de todas essas características. Entre estas pessoas festeiras estavam as chamadas garotas de final de noite, conhecidas como as servas de Afrodite, ou hetairas. Estas profissionais mundanas eram as mulheres mais liberais da sociedade grega. Hetaira significa acompanhante, como implica o termo. Eram mulheres que conviviam publicamente com os seus amantes, que frequentavam os banquetes e outros eventos com eles e que eram normalmente muito cultas e educadas. Enquanto se satisfaziam com as hetairas, os homens gregos descreviam, no entanto, as suas esposas como sendo as maiores praticantes de sexo e as mais insaciáveis da sociedade grega. Os gregos acreditavam que as mulheres estavam mais inclinadas para o sexo que os homens. Simultaneamente, exerciam uma forte proibição sexual sobre as mulheres casadas. Esta incompatibilidade de convenções gerou a seguinte questão: se as mulheres estavam proibidas de praticar sexo fora de casa e os homens o podiam fazer, como é que elas poderiam obter prazer? Foi então que as mulheres começaram a utilizar vibradores, o que será provavelmente verdade. Há um poema maravilhoso, apesar de cômico e cruel, chamado Um Mimo, que foi provavelmente escrito por um escritor helenista chamado Herodas, e que descreve estas lindas mulheres que iam ao sapateiro que lhes fornecia os vibradores, referidos no poema como pacificadoras. Esta era a grande brincadeira. Isto era, na verdade, uma fantasia masculina. Se perguntássemos a uma mulher grega ou romana quanto tempo e dinheiro gastava para os adquirir, ela certamente ia responder que isso não importava. Se uma mulher estivesse à procura de consolo extramatrimonial, o lugar ideal para o conseguir era a cidade de Militini, na ilha de Lesbos. Conceitos modernos à parte, as mulheres lésbicas tinham uma grande afinidade com o sexo oposto. Uma inclinação que expressavam com muito gosto. As mulheres de Atenas estava associada à ideia que elas eram extremamente talentosas nos actos sexuais e no prazer que proporcionavam aos homens. Comportavam-se como lésbicas e praticavam sexo oral com todos os homens dos banquetes. A habitante mais famosa de Lesbos era a poetisa Safo. Durante séculos, o seu trabalho e a sua sexualidade têm constituído uma ótima fonte de discussão. Safo de Lesbos nasceu provavelmente 100 anos depois de Homero. Não era necessariamente homossexual, apesar de escrever poesia erótica acerca do desejo por lindas e jovens raparigas. Volta, eu imploro-te, vestida com a tua túnica branca.
Que desejo intenso observar as tuas belas formas. Nenhuma mulher deixaria de estremecer perante tal sedução. Ela escreveu isto por ser tradicional aquele estilo de poesia, cantada por jovens raparigas para outras raparigas, normalmente em cerimónias religiosas públicas. Descreviam-se em termos sexuais, porque a linguagem do amor sexual e de admiração e oração estavam bastante ligadas à poesia grega. Na Grécia clássica não havia qualquer estigma associado à homossexualidade masculina ou feminina. Platão cantava orações de amor no simpósio. Os gregos não discriminavam as preferências sexuais, assim como nós não discriminamos hoje quem prefere o futebol ou o basquetebol, por exemplo. Não havia um padrão estabelecido de julgamento moral. As relações sexuais envolviam frequentemente homens mais velhos e rapazes mais novos, uma prática conhecida como pederastia. Algumas subculturas da Grécia, principalmente as da elite, romanticizavam estas relações dos homens mais velhos com os rapazes. Era uma espécie de ritual de passagem. Havia certas regras de autolimitação impostas aos homens mais velhos, em casos como estes, que davam origem a uma espécie de relação romantizada ou de namoro, que nunca envolvia a penetração nos jovens rapazes. Um dos casos mais famosos de amor homossexual masculino na Grécia é a lenda do bando sagrado de Tebas. Um poderoso exército de 300 homens que alegadamente lutaram contra Alexandre o Grande e seu pai, no ano 338 a.C. O jovem Alexandre o Grande, ao ver pilhas de corpos uns em cima dos outros, heroicamente feridos, perguntou a um subalterno: "Quem são estes bravos homens?" Ao que o homem respondeu: "Este é o bando sagrado de Tebas, que morreu para evitar a desgraça perante os olhos dos seus amantes." A derrota do bando sagrado de Tebas marcou o fim do período clássico da Grécia Antiga e o princípio do período helenístico. Esta dinâmica introduziu muitas mudanças na cultura grega, especialmente em relação à sexualidade. A nudez masculina foi gradualmente substituída pela nudez feminina como ideal de beleza. As ligações eróticas entre homens e mulheres fortaleceram-se, substituindo as relações homossexuais masculinas. Parecia que os sensatos e os instruídos gregos tinham finalmente descoberto a humanidade da mulher. Estamos a 2400 anos da época da Grécia Clássica. Através da sua arte, literatura e filosofia, passaram a ter uma única e intrigante perspectiva da sexualidade humana, que não está tão ultrapassada como podemos pensar. Tinham certamente nos seus conceitos morais e sociais uma aceitação do sexo como parte saudável e vital da vida. Penso que na minha geração intelectual temos os gregos e os romanos como um exemplo de diálogo aberto sobre sexo. Algo maravilhoso acerca da arte e da pintura dos gregos e romanos é a sexualidade que lhe está implícita. Através das guerras púnicas, em 264 a.C., a contínua expansão do Império Romano atingiu todo o continente europeu. Durante este período, a cidade-estado de Roma transformou-se num centro cosmopolita com uma população de mais de 750 mil pessoas. Entre a riqueza e os excessos desta movimentada cidade, emergiu uma cultura sexualmente rica e por vezes perversa.
Os romanos gostavam de aparentar que tinham aprendido muito acerca do comportamento sexual mais aberto que os gregos. Mas eu suspeito que só usaram os seus conhecimentos e adotaram os seus deuses ligados à sexualidade para legitimar uma ginecologia grega para o que faziam anteriormente. Entre os deuses gregos adotados pelos romanos estava Períados, que tinha uma característica muito interessante e importante. Para os romanos, o membro sexual masculino representava uma sorte maior que a do conhecido pé de coelho. As partes genitais masculinas representavam sorte na cultura romana. Quando um general romano triunfava, penduravam os falos no seu coxe para supostamente o manter longe dos olhos do mal. O princípio básico da sexualidade romana consistia no domínio de uma pessoa sobre a outra, que tinha de se subjugar. No topo desta hierarquia carnal estava a elite romana masculina. Tudo parecia girar à volta do seu benefício. Um cidadão adulto era um tipo de pessoa ideal e perfeita. Era, por assim dizer, um penetrador que nunca seria penetrado. Os romanos procuravam e compravam todos os tipos de companhia sexual. A única maneira de um homem romano ter problemas por causa de relacionamentos extramaritais era se envolvesse com a esposa, filho ou filha de outro cidadão romano. Os objetos de desejo mais comuns da elite masculina eram os escravos das casas dos ricos. Mesmo que conseguissem ganhar a sua liberdade, estes homens e mulheres não tinham quase nenhum estatuto social. A diferença entre o corpo de um escravo e de um cidadão era que o do escravo era propriedade, uma propriedade especial, sexual e aberta à penetração. Isto acontecia com homens e mulheres. Enquanto os homens cuidavam dos seus interesses libidinosos nas saunas e nos bordéis, o que estariam as mulheres das classes altas a fazer com o seu tempo livre? As mulheres romanas eram, de certa forma, cidadãs da segunda classe. Não votavam, embora possuíssem propriedades, não podiam circular livremente em público. No entanto, eram fortemente opinativas. Esperavam ter filhos, mas não queriam ficar em casa inutilmente. De uma boa esposa romana era esperada a fidelidade conjugal. Mas em alguns casos, as mulheres da elite eram tão inquietas quanto os seus parceiros. A poetisa Sulpicia celebrava o seu tórrido romance com um homem da sua classe social. Escreveu na sua poesia que, para ela, seria mais vergonhoso manter o romance em segredo do que expô-lo aos seus leitores, a quem dizia: se não conseguir ter um romance sexual suficientemente gratificante, leia a minha poesia e viva a experiência por meu intermédio. Read my poetry and experience this all through me vicariously. Um encontro em particular poderá ter causado uma convulsão política maior do que qualquer caso amoroso da Casa Branca. Sabemos que um grande número de mulheres romanas ilustres teve relações extraconjugais. Provavelmente a mais conhecida seja Servília, a mãe de Brutus, que assassinou Júlio César. Não era segredo que ela e Júlio César tinham sido amantes durante anos. E que, de acordo com Suetónios, uma fonte romana, o que Júlio César disse ao ver Brutus com um punhal na mão foi: até tu, meu filho. O mundo pode nunca ter aprendido que César era o pai de Brutus. Mas é, no entanto, sabido que as mulheres da elite romana de Servília conseguiam facilmente divorciar-se, o que realmente acontecia regularmente. Juvenal, um satírico do século II, escreveu acerca de uma mulher que se casava frequentemente. O recorde dela estava a aumentar. Teve 8 maridos em 5 invernos.
escreveu estas palavras no seu túmulo. Apesar de Juvenal ser dado a fantasias eróticas, era inteiramente possível que as transgressões destas mulheres, fossem elas reais ou imaginadas, as conduzissem ao cemitério. Por vezes, os romanos esculpiam orações ou maldições de amor e enterravam-nas com os mortos. Havia a ideia que os mortos levavam estas maldições, ou o que quer que fossem, até aos deuses da morte. Algumas bastante impressionantes, tais como: eu quero amaldiçoar esta pessoa por ter desprezado o meu amor. E iam dos pés à cabeça dizendo que tenham a cabeça, os olhos, o nariz e a boca cortados, o corpo todo. E quando chegavam às partes genitais, faziam observações muito especiais. Os cemitérios romanos eram também o lugar para encontros entre prostitutas e clientes. Revoltado com o aumento desta devassidão, o filósofo Séneca escreveu posteriormente: o prazer encontra-se frequentemente nas casas de banho e nas saunas, em lugares receosos da polícia, em busca da escuridão, da leveza e da exalação de vinhos e perfumes, seja pálido ou colorido e feito de cosméticos como um cadáver. O imperador Augusto explorou as loucuras sexuais dos seus homens para benefício político. Após uma guerra civil de 40 anos, decidiu que já era tempo de fazer uma limpeza moral. Assim que se tornou imperador, introduziu esta imagem prepotente de retidão moral. Fez acusações sobre as perturbações políticas dos primeiros 50 anos da deficiente moral romana. A sua sede política, segundo ele, não tinha nada a ver com isto. As mulheres teriam que passar a andar mais tapadas e o adultério passou a ser crime. Teriam as leis do imperador Augusto reduzido a líbido dos romanos e assegurado a segurança futura do império? Ou voltariam os cidadãos a praticar os seus excessos eróticos? Após ter sido coroado imperador de Roma em 27 a.C., Augusto ficou alarmado ao descobrir que os índices de divórcios estavam a aumentar demasiado entre a elite, enquanto os índices de nascimentos diminuíam. Convencido que estas tendências conduziriam à queda do Império, Augusto introduziu o seu próprio conceito de valores familiares. O suposto colapso moral a que estas leis se referiam era uma consequência do comportamento dos homens e mulheres que não se estavam a casar nem a procriar. Esta legislação moral tinha dois aspectos. Uma parte considerava objetivamente o adultério um crime, a outra baseava-se no incentivo fiscal para o casamento. As reformas fiscais de Augusto ofereciam benefícios fiscais para os casais que permanecessem casados e que gerassem filhos. Mas muitos romanos continuaram o seu percurso desumano e cruel. Entre eles estava Júlia, a filha do próprio Augusto. Júlia e o seu marido, Agripa, tiveram vários filhos, mas era sabido que ele não era o único homem na sua cama. As pessoas até ficavam admiradas pelas crianças se parecerem com ele. Ao ser questionada por tal facto, Júlia respondeu: eu nunca carrego um passageiro, a menos que já tenha carga completa. Ela usou uma metáfora naval para justificar que esperava estar grávida para se relacionar com os seus amantes. Nem todas as mulheres romanas escolhiam navegar nas águas do amor com a carga completa. Usavam então curiosos métodos de contraceção. 25% dos métodos que elas conheciam eram eficazes. Havia uma série deles à base de ervas, incluindo uma planta chamada silphium, que fez tanto sucesso que se tornou extinta. Também colocavam gomas na vagina ou algo parecido com espermicida, o que era igualmente eficaz.
Os outros 75% dos métodos eram falíveis, como, por exemplo, aquele em que, após ter relações sexuais, a mulher ficava de cócoras e tossia, o que supostamente fazia o esperma sair. Durante os séculos I e II, o sexo continuou a ser bastante popular e a economia romana nunca tinha estado tão bem. Mas, no século III, o Império e o seu exército estiveram à beira do colapso por causa das invasões bárbaras. Num ato de desespero, o imperador romano Constantino aliou-se à Igreja Cristã. Os romanos tinham consciência que o Império estava a desmoronar. Os primeiros cristãos do Império e outros deixaram de se preocupar com as perspectivas deste mundo e começaram a dar mais atenção às do próximo. A nova ênfase dada à virgindade intensificou-se gradualmente. Quanto maior fosse a privação, mais perto se estaria de Deus. A queda oficial do Império Romano deu-se em 410, quando o vandalismo tomou conta de Roma. Nessa mesma era, dois homens, Jerónimo e Agostinho, instituíram alguns dos conceitos que até hoje definem a maneira como a Igreja Cristã vê a questão do sexo e da sexualidade. Uma visão bem diferente das visões das civilizações sexualmente liberadas que existiram anteriormente. Santo Agostinho era um homem controverso. Quando era novo, vivia uma vida normal que incluía os prazeres da carne que a cidade de Roma proporcionava. Só mais tarde se converteu ao cristianismo e iniciou uma vida monástica e celibatária, mas não sem antes ter pedido a Deus: dai-me a castidade, mas não já. Santo Agostinho tentou o celibato, mas fê-lo com dificuldade por causa da sua forte sexualidade. Sabemo-lo porque ele próprio escreveu nas suas confissões. Mas converteu-se ao cristianismo e todas as suas vontades sexuais tiveram então fim. Um dos mais legados de Santo Agostinho pode ser encontrado no que escreveu sobre o sexo marital. Ele afirmou que o único sexo permitido seria feito com o homem numa posição superior, com a mulher deitada e ele por cima, e apenas com o propósito da procriação. É daqui que vem a ideia do que dizemos ser a posição missionária. Estes e outros ensinamentos de Santo Agostinho e dos seus contemporâneos foram se tornando gradualmente conceitos comuns do pensamento ocidental. A tolerância e o pragmatismo sexual das antigas grandes civilizações fazem hoje parte do passado. Entretanto, a milhares de quilómetros para leste, a China, o Japão e a Índia descobriram um equilíbrio harmonioso entre a espiritualidade e a sexualidade. Versão portuguesa, Ediberto Lima Produções.